Nesse vídeo você vai conhecer todos os impostos que você deva conhecer que se pague no Paraguai. Então fique até o final desse vídeo, que é um vídeo muito importante para quem quer emigrar ao Paraguai e ter todos esses conhecimentos, o porquê e tudo mais. Muitas pessoas querem ou não emigrar ao Paraguai, querem abrir uma empresa lá, então ele quer deixar um representante legal. Para essas pessoas existe um sistema diferente de tributação, e para quem está lá, para quem tem cidadania ou para quem é residente nesse sentido, tem um desconto sim nos impostos. E vamos ver os tipos de impostos. Aqui nós temos os primeiros impostos às rendas, né? Que seria impostos às rentas, aqui nos fala. Estou aqui em frente ao meu computador e vamos ver aqui. Nós temos o IRE, eu vou deixar aqui escrito para vocês verem, que é o Imposto à la Renta Empresarial. Então nós temos o Imposto à Renda Empresarial, o Imposto de Renda de Empresas. Aí nós temos o IDU, que é o Impostos aos Dividendos e a las Utilidades. Nós temos IRP, Imposto à la Renta Personal. Se vocês tiverem paciência e ficarem até o final do vídeo, vocês vão ver quais são cada taxas desses impostos. Agora, se você não tiver paciência e no primeiro vídeo já abrir, já falar coisas, então você nem precisa ficar nesse vídeo. Vamos aqui então para o Imposto de Renda Pessoal. Então nós temos Imposto de Renda Empresarial, Imposto de Renda Pessoal. Temos INR, Imposto de Renda aos Não Residentes. Nós temos também Imposto de Rendas para quem não é residente. Imposto ao Consumo. Aí nós temos o Imposto ao Consumo, que é o IVA, que é o Imposto ao Valor Agregado. E temos também o ISC, que é o Imposto Seletivo ao Consumo. Então, no Imposto de Consumo, nós temos dois tipos de impostos, que é o IVA, que é o Valor Agregado, e o Imposto Seletivo de Consumo. Agora vamos ao primeiro imposto, que é o IRE. Esse IRE, que é o Imposto de Renda Empresarial, deixa eu ver quanto por cento que ele cobra, o IRE aqui. Então fala aqui que o IRE é um impuesto que se paga por las rentas, los beneficios o las ganancias que provengan de las actividades desarrolladas en nuestro país, de todo tipo de actividades económicas, incluidas las agropecuarias, comerciales, industriales o de servicios, excluídas aquellas rentas gravadas por el IRP. Então quer dizer que o IRE, que é o Imposto de Renda Empresarial, é o imposto que se paga pelas rendas, né? Os benefícios ou ganhos que provenham das atividades desenvolvidas no país. Depois eu vou deixar esse PDF aqui para quem quiser baixar e ler também, isso aqui é muito importante. E aí nisso aqui está incluída todo tipo de atividade econômica, incluída agropecuária, comerciais, industriais e serviços, excluídas aquelas rendas gravadas por IRP também. As formas de liquidação do IR son: general, é um regime para contribuintes tales empresas unipersonales, sucesiones indivisas, sociedades simples, sociedade anônima, sociedade de responsabilidade limitada e outras, sempre quando ingressos devengados en ejercicio fiscal anterior superen los 2.000 milhões. Quer dizer, 2.000 milhões de guaranis, quando atinge mais ou menos ali 2 bilhões de guarani, então você tem uma forma de liquidação que a gente vai estudar mais sobre isso profundamente. Agora eu não vou me aprofundar muito aqui, só para vocês terem noção. Aí nós temos a Resimple, que é um regime simplificado para pequenas empresas, que são inferiores a 80 milhões de guarani. Então, as de formas, eu acho que isso aqui são, por exemplo, assim, você pode arrecadar no ano, no máximo, acho que até 2 bilhões de guarani, né? E a outra é só 80 mil guarani anual, que é a Resimple, né? Aqui nos fala que tem a Simple, que é um regime simplificado para médias empresas. Aqui é um regime simplificado para pequena empresa, nós temos para grande empresa, pequena empresa e média empresa. E aí a média empresa também vai incluir 2.000 milhões de guaranis no exercício fiscal anterior. Tem uma taxa única de 10%. Então todas elas têm, eu acredito, essa taxa única de 10%. A gente vai estudar, como eu disse para vocês, mais profundamente, mas aqui o importante é você saber que então as taxas de IRE têm ali um valor de 10% de imposto que você vai pagar ao governo paraguaio, né? Por isso. Então aqui ele nos fala, por exemplo, que tem aqui uma tabela que eu vou deixar aqui para vocês depois verem, né, baixarem aí. Tenham paciência com esse vídeo, que são vídeos informativos e é muito
difícil de fazer vídeo assim, né? Porque é difícil prender sua atenção, por isso eu peço aqui a sua ajuda também para visualizar esses vídeos. Impostos aos dividendos e às utilidades, né? Que é o IDO. Esse imposto a gente já vai direto somente no que ele representa. Ele vai ser uma taxa de 8% a pessoa física, jurídica ou entidade residente no país. Então, se você é uma pessoa que quer emigrar ao Paraguai e quer tirar a sua residência, se você tiver impostos, dividendos, por exemplo, investiu na Bolsa de Valores, teve dividendos de outras coisas nesse sentido, ou utilidades, você vai ter uma taxa de 8%. E aqui fala perfeitamente o que é o IDO, vou ler para vocês. El IDO es el impuesto que se paga por las utilidades, los dividendos o los rendimientos puestos a disposición o pagados al dueño, consorciados, socios o accionistas de empresas unipersonales, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, capital, indústria, entre outros. Quedam excluídas as cooperativas. Então, somente as cooperativas não pagam. Então, se você, por exemplo, é dono, aí recebe uma parte lá disso aqui, você vai pagar por isso. Você recebe, tipo, dividendos e outras coisas que são ali. Nesse sentido, você vai ter que pagar também por esse imposto. Só ficam excluídas as cooperativas, elas não pagam. Então, essa taxa funciona assim. A taxa do IDO funciona para vocês entenderem melhor. A primeira, que é o imposto IRE, funciona 10%. Essa aqui funciona assim. 8% é a taxa quando você é uma pessoa física ou jurídica ou entidade residente no país. Então, se você tiver a sua residência, você for Paraguai, você for estrangeiro legalizado lá, é residente no Paraguai, você vai pagar 8%. A taxa de 15% quando a pessoa física ou jurídica ou entidade não residente no Brasil. Aí, por exemplo, você não mora no Brasil, mas você abre uma empresa lá e tem seu representante. Então, você vai pagar 15% por não ser residente no Brasil, não, no Paraguai, né? Por não morar no Paraguai. Então, você vai pagar 15% não sendo residente e 8% se for residente. Isso se aplica a tudo, até inclusive se você tiver um imóvel lá. Vamos supor que você tem uma casa no Paraguai, você vai vender essa casa, você vai ter dividendos. E então você vai ter uma regra diferente de impostos que você tem que pagar para o governo por aquela venda. Vamos ao IVA. IVA, isso aqui já é imposto, o IVA é o imposto de consumo, né? Então nós vimos dois impostos de rendas, agora vamos ver o IVA, que é o primeiro imposto de consumo. Então ela tem uma taxa de 5% para arrendamentos de imóveis destinados para vivenda, enajenación de bienes inmuebles, enajenación e importação de produtos de la canastra familiar. Aí aqui então fala assim, que ela tem 5% para arrendamentos, que seria aluguéis. Então você vai pagar 5% do aluguel, algo assim, né? Enajenación de bienes inmuebles, quer dizer, quando você também vender esse imóvel, transferir para alguém, você vai pagar 5%. Enajenación e importação de produtos de la canasta familiar. Então, da cesta familiar, da cesta básica, se você importar arroz, fideo, aceite vegetal, yerba mate, huevos, harina e sal iodada, se você fizer essas importações, por exemplo, importar ou exportar arroz, macarrão, óleo, erva mate, ovos, farinhas e sal de produtos agrícolas, hortícolas, frutícolas e produtos pecuários, assim como medicamentos. Então, sobre tudo isso, você vai pagar 5%. El 10% de los demás casos están exonerados libros, revistas y periódicos, computadoras portátiles destinados a programas escolares, servicios de enseñanza y los servicios de transporte de pasajero, entre outros. Então, você vai pagar 5%, que a gente falou ali sobre vendas de imóveis, arrendamento de imóveis, importação e exportação desses produtos da cesta básica, de produtos agrícolas, hortaliças, frutas e produtos pecuários e medicamentos também. Aí 10% dos demais casos. Aí fala, estão exonerados, então não pagam, livros, revistas e periódicos é jornal, computadores portáteis destinados a programas escolares, serviços de ensino e os serviços de transporte de passageiro, entre outros. Então, essas pessoas não pagam imposto, o IVA geral, serviço de transporte de passageiro, entre outros, né? Então, aqui a gente tem até alguns desenhos aqui sobre o imposto de consumo, que é o IVA.
Agora vamos para outro imposto de renda, que é o IRP, que isso aqui como se fosse aqui no Brasil o microempreendedor, ou seja, o empreendedor individual, né? Então esse aqui seria o IRP, que é o Imposto à la Renta Personal. Então esse exatamente ele tem que faturar apenas 80 milhões de Guarani, e as taxas são progressivas e vão do 8 para a renda neta quer dizer renda líquida, né? De até Guarani 50 milhões se aplica 9%, desde 50 a 150, 10% a partir de Guarani, a renda neta, né? Então aqui está falando para a gente que as rendas derivadas de la apresentação de serviços personales independientes em relação de dependência que superem os 80 mil Guarani. Quer dizer, se passar de 80 milhões de Guarani, no exercício fiscal, as taxas são progressivas. Por exemplo, você tem até 80%, até 80 milhões é isento. Se você passar disso, vamos supor que seja 80 mil, né? 80 milhões. Se você passar de 80 milhões, as taxas vão ser progressivas. De que, por exemplo, se você progredir mais 50 milhões, você vai pagar 8%. Se você aplica, e aí serão... Não, e vão do 8% para a renda neta até 50 milhões a mais. Por exemplo, você tem os 80 que você faturou e você passou mais 50 milhões, vai dar 130 milhões. Então você vai pagar 8%. Aí se passar dos 50 milhões e 1, você já vai pagar 9%. E se você atingir 150 milhões, até os 150 milhões, né? Então se você passar de 50 milhões e até 150 milhões, você vai pagar 10%. E a partir de 150 milhões, não, na verdade 10% a partir dos 150 milhões. Então vamos lá de novo explicar, né? Porque, como eu falei para vocês, estudos é muito confuso, a gente tem que explicar direitinho. Se você é um empreendedor individual lá no Paraguai, que é você vai pagar uma renda chamada IRP, Imposto de Renta Personal. Até 80 milhões é isento, você não vai pagar. Passou de 80 milhões, aí vai do 8%, aí vai variando, né? Vai tendo taxas progressivas, que começa de 8%. Então, por exemplo, se você faturou 80 milhões e superou 50 milhões sobre esse 80, quer dizer, 80 mais 50, que é uma renda ali, né? Que você vai ter, dá mais ou menos 130 milhões, você vai pagar 8% sobre isso. Se você passar de 50 milhões sobre o que você já faturou, que seria 130, e deu tipo 130 milhões e 1 centavo, né? E 1 Guarani no caso. Aí você pagaria desse valor até 150 milhões de Guarani, você pagaria 9%. Então assim, se você faturar até 150 milhões de Guarani como renda pessoal, você vai pagar 9% de imposto. Se você faturar até 50 milhões de Guarani acima do que é estabelecido, você vai pagar 8%. Então vamos lá de novo, ó. 80 milhões você não paga nada, aí você vai somar 80 mais 50 vai dar 130, então você vai pagar 8%. Agora você vai pagar de 80 até 150, que vai dar então 130, 230 milhões. Se você faturar 230 milhões, você vai pagar 9%. Se você passar desse valor de 230 milhões, aí você vai pagar 10% a partir desse valor, ok? Se não ficou claro, eu vou fazer um vídeo específico só sobre isso. Vamos para outra renda de consumo, que é o imposto seletivo ao consumo. Se paga por la importación de tabaco, cigarrillo, bebidas, productos de alto contenido calórico, combustible, entre otros, y la primera enajenación cuando sean de producción nacional. Então aqui está falando que a gente paga um imposto seletivo ao consumo, que é tabaco, que é fumos, cigarros, bebidas, produtos de alto teor calórico, combustíveis, entre outros, e a primeira enajenação quando se é produto nacional. Então, quando você também exporta, você vai pagar por isso, né? Aí fala, são contribuyentes los fabricantes por la enajenación que realicen en el país y los importadores por los bienes que introduzcan al país.
están exonerados del ISC la exportación de bienes de fabricación nacional cuando es realizada por el propio fabricante. El agua potable, bebidas lácteas, sustituto de la leche y medicamentos registrados como tales ante el Ministerio de Salud Pública e Bienestar Social. Então, são exonerados quando alguém faz uma fabricação nacional, que é, por exemplo, água potável, bebidas lácteas, essas coisas aí são isentas, né? Mas aqui nos fala que esses impostos seletivos que você tem aqui, que é, por exemplo, coisas de alto teor calórico, outras coisas que você importa de outros países, que são seletivas, que vão ter um imposto especial, além do IVA, eu acredito que seja assim. E por fim, vamos ver o imposto à renda como é que fala? A renda não das pessoas que não são residentes, né? Essas pessoas, elas vão pagar uma taxa de 15% sobre tudo que ela fizer no Paraguai. Então é isso o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem, assim, digamos assim, que é maçante, né? Quando você vê coisas sobre estudos escritas e tem que falar isso e aquilo, e fica um pouco maçante. Mas é muito interessante que vocês aprendam, porque isso aqui é o que vão ajudar vocês lá no Paraguai. Quem realmente quer emigrar, não só por emoção, mas quer emigrar lá para ser um empreendedor, ter a sua vida boa, ter a sua vida correta, isso aqui vai te ajudar muito. Agradeço a todos vocês por estar assistindo a minha botinha de vídeo, Rádio PV.